Marcos Uchoa, bem-vindo aqui no programa Fórum 11h30, tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer aqui de estar com vocês, obrigado por ter convidado. Momento super delicado para todos nós, né? Pois é, Uchoa. O momento extremamente delicado, um momento de tristeza, um momento que deveria ser de consternação, e o nosso presidente da República fazendo motociata em Manaus, né? Para celebrar, eu não sei exatamente o que, talvez ele saiba, né? É um escárnio moral, é um escárnio geográfico, né? Ele escolheu ir para Amazonas, né? Ainda por cima, né? Nesse momento, para fazer uma motociata, quer dizer, tem um simbolismo ainda mais grave do que já seria uma motociata, de qualquer maneira, diante do que a gente está passando, por todos os lados, né? Estamos falando assim do momento específico da questão da morte do Dom e do Bruno, mas vale também para o momento do Brasil, da economia, da pobreza, da desmoralização do Brasil lá fora. E ele parece que continua brincando, né? Porque motociata a essa altura do campeonato me parece quase que uma... Ele está numa bolha dele, em que ele vive ali com os amiguinhos dele, passeando de moto, né? Isso custa dinheiro, é bom lembrar, né? Porque ele vai para o Amazonas com dinheiro público para fazer campanha, e uma campanha que me parece assim completamente desprovida de qualquer proposta, de qualquer ideia, de qualquer tentativa de fazer um Brasil melhor. É um passeio e abusando de uma imagem que eu acho assim engraçado, né? Porque nós somos de uma geração em que a motocicleta simbolizou durante muito tempo uma ideia um pouco de rebeldia, um pouquinho de liberdade, né? E até assim contra o sistema, né? Eu acho que ele se apropriou dessa imagem muito curiosamente para uma pessoa que vive do sistema, viveu do sistema a vida inteira, né? Nunca ganhou dinheiro fazendo nada de trabalho que não fosse a vida pública, em que ele foi um deputado medíocre, para dizer o menos, e um presidente desastroso. Quer dizer, e aí agora fica passeando de moto, como se esse simbolismo representasse algo concreto em relação a um administrador, porque ele, como presidente, deveria ser um administrador, deveria ter competência. E não, fica só passeios de moto, como se fosse algo representativo de um Brasil melhor passear de moto, né? Com o preço da gasolina como está. Olha só, o delegado Saraiva já está aqui também. Vamos subi-lo na nossa jangada. Bem-vindo, Saraiva, tudo bem? Bom dia a todos, Dri, Renato, Uchoa, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando. Prazer te receber, Saraiva. Você que já esteve aqui conosco no canal da Fórum, já 2 vezes, né, sendo entrevistada pela Sinara Menezes, nosso colega aqui de redação. Isso. E foi daqui que você começou a cutucar a onça, né, Saraiva? E aí... A Sinara é meio onça, rapaz. A Sinara, ela sabia onde fazer as perguntas certas, né? Os jornalistas que sabem fazer as perguntas certas. E Saraiva é muito habilidosa. Denunciou um esquema criminoso que passa pela política, né? Ali na Amazônia, na exploração das madeiras e madeireiros, da nossa... todas as riquezas que a gente tem ali, dos minérios, enfim. Eu queria que você falasse um pouco mais disso aqui para a gente, E você deu nome aos bois. Uma das deputadas, a Zambelli, agora está dizendo que vai te processar, né? Tem lá o senador, qual é o nome dele? Agora, Jorginho Melo. Jorginho Melo. Diga lá, Saraiva, como é que funciona esse esquema criminoso, esse comando do crime na Amazônia? Primeiro, esses nomes que eu mencionei, que eu falei abertamente, eu não contei nenhuma novidade, né? Todo mundo sabe. E eles mesmos fazem defesa clara da atividade criminosa. Vamos imaginar um parlamentar que resolva defender o tráfico de drogas. Isso seria aceitável? Não seria aceitável. Por que é aceitável se defender o garimpo? É a mesma lei, é uma lei ordinária que prevê crime de garimpo, é uma lei ordinária que prevê o crime de tráfico de drogas.
Então, a prova do que eu falei acontece, tem 200 reportagens aí, não só daqueles nomes, tem de outros, né? Tem ali esses parlamentares dos estados da Amazônia Legal, dos 9 estados da Amazônia Legal, ressalvando aí algumas exceções, mas a maioria faz defesa descarada do crime. E isso, para mim, uma organização criminosa, ela tem como característica tentáculos no braço político do Estado, no Estado. Isso não é novidade. E o que esses parlamentares ligados à organização criminosa fazem? Justamente defender a organização criminosa. A Carla Zambelli foi lá no local. Na época que eu fiz a Notícia Crime, eu quase incluí a Carla Zambelli. Mas aí eu dei para ela o benefício da dúvida. Quando foi na audiência, lá no Congresso, que ela pegou um documento da Rondobel. A Rondobel é a empresa mais envolvida com tráfico ilegal de madeira no Brasil. Rondobel. Ela vai fazer uma defesa aberta da Rondobel. Aí, juntando uma coisa com outra, eu não tive mais dúvida. Só que eu não era mais o presidente do inquérito e eu estava alijado daquele caso. Então, não me caberia fazer isso. Mas eu tenho. O erro desse pessoal é achar que eu estou blefando. Eu tenho 2 carrinhos de supermercado de prova. E assim, que Deus não me dê inimigos, né? Mas se me der, que todos tenham inteligência da Carla Zambelli. Porque... Eu acho assim... É a minha malvada favorita. É que eu não consegui me controlar, isso não é exatamente o... A expressão que o Saraiva usou lá, na denúncia ali, de marginal, eu acho que é uma expressão bastante precisa, né? Quer dizer, esse pessoal, eles estão à margem, né? À margem dos interesses da sociedade. É isso, né? Vai no dicionário que você qualifica eles como marginais nesse sentido, com certeza. Eles estão defendendo atividades que são contra a lei, né? Quer dizer, então, como é que eles podem explicar, né, que eles estão do lado do bem quando eles estão claramente infringindo, do lado que infringe a lei? Me parece, assim, cristalino, né? Qual é o lado errado da história. Esse termo marginal, show, assim, quando se usa contra pobre, né, ninguém fala nada. Né? O pobre é chamado de marginal. Né? Agora, se você usa o mesmo termo para um criminoso de colarinho branco, que é o pior criminoso que existe, aí se choca. Aí é um absurdo. Não, é a mesma coisa, é até pior. É até pior. Porque quando um agente do Estado defende o crime, ele é o pior criminoso que existe. Porque o criminoso, que não é agente do Estado, ele escolheu um lado. Ele está ali para cometer o crime e vai ser preso e vai responder. É o jogo da polícia contra o crime. Agora, quando o sujeito está dentro do Estado, apoiando o crime, ele é muito mais nocivo, ele é muito mais perigoso. E é preciso confrontar isso. É preciso que alguém chegue... Por quê? A minha indignação primeiro, desarticularam as instituições que combatiam o crime ambiental na Amazônia. Desarticularam. FUNAI, IBAMA, Polícia Federal, desarticularam. Exoneraram e perseguiram os servidores, e foram muitos. E agora estão matando os servidores, estão morrendo. O que mais falta acontecer para a nossa indignação chegar no nível máximo? A minha já chegou. Vai me processar? Estou nem aí. Agora, ela vai me processar e eu vou puxar... Porque no meu direito de defesa, eu tenho muito mais liberdade de apresentar provas e uma amplitude de ação muito maior do que se eu estiver acusando. E eu vou trazer para a luz do dia coisas que estão lá dentro do processo da Androantos, que deram um jeito de congelar aquele processo.
manda para lá, manda para cá, fica parado no TRF. Na Quanduba também, que deixaram o Perazzoni, deram um jeito burocrático de deixar o delegado Perazzoni 4 meses sem acesso ao inquérito, para travar o inquérito, fizeram isso de propósito. Eu vou trazer isso tudo para dentro do processo. E aí eu quero ver. Porque esses documentos são públicos. O Brasil assinou o tratado da ECO 92, e no princípio, que era considerado lei, porque foi trazido para dentro do nosso ordenamento jurídico, e no princípio 15 está escrito lá que os processos administrativos e os judiciais que digam respeito ao meio ambiente são públicos. Então, por que esses processos estão em sigilo? Olha Se eles pudessem, eles botavam os 100 anos, né? Que nem o Bolsonaro fez com tantas tudo, coisas. Né? Até a carteira de vacinação do Bolsonaro, ele colocou em sigilo, assim, assustador. Vai. Não, então, eu queria aproveitar aqui a presença do Saraiva e do Uchoa, que são candidatos a... Pré-candidato. Sou eu que não complica a nossa vida. Mas aí eles o Zambelli está assistindo, hein? O erro é do apresentador. São pré-candidatos a deputado federal, os dois a federal, né? Os dois a federal, no Rio de Janeiro, num dos estados que foi dominado pelas milícias, né? De alguma maneira, um estado onde o fascismo se articula com maior presença territorial, talvez, do Brasil. Eu acho que é onde o fascismo se articula, no que a gente chama de fascismo com braço armado. Ao mesmo tempo, um dos diagnósticos que tem se feito na Amazônia. Ontem teve aqui o Cacai, o jurista, né? Ele dizia o seguinte: a Amazônia não é mais nossa, Rovai. A Amazônia hoje é dos criminosos. Eu queria que vocês fizessem essa análise, começar pelo show, dessa coisa Rio-Amazônia, até onde existem similitudes e formas de combater que possam ser comuns. Rovai, eu acho a pergunta é muito pertinente, dessa equivalência, porque realmente o Rio de Janeiro começa com a história das milícias, e a história das milícias é realmente uma história de desmonte do Estado. Quer dizer, você desmonta estruturas que coíbam, que punam, que vigiem, e aí, óbvio, o território fica vazio para a entrada, né? No caso do Rio de Janeiro, de milícia, no caso da Amazônia, de milícia também, de bandidos, enfim, quer dizer, tudo. É muito fácil de entender. Imagina que a gente tenha um banco, né? E a gente conhece banco, né? Acho que teve alguém ligou para o Showa, né? O Showa ficou sem áudio. Ficou. Acho que alguém ligou para o Showa e agora... Pode voltar o Showa. Tá sem áudio. Tá sem áudio. Deixa enquanto o Showa... Voltou, acho que... Voltou agora? Voltou. Bom, mas o que é um banco? O que um banco tem de proteção? Tem uma grade, né? Agora imagina que você tira a grade da entrada do banco. Você tira o guarda da entrada do banco. O cofre não tem mais cofre. Você vai tirando, né, os mecanismos todos de proteção, né, do banco. E isso foi feito no Rio de Janeiro. Isso, você tem mais de metade da cidade do Rio de Janeiro já, de certa maneira, sem a presença do Estado e com a milícia lá instalada, cobrando imposto, né? É sempre bom lembrar que o mecanismo da milícia é um mecanismo que todo mundo paga imposto, mas você passa a ter que pagar um outro imposto, né? E, claro, a arrecadação desse dinheiro de uma população rende muito, muito, muito dinheiro. Esse braço entra, obviamente, na parte da polícia ruim, obviamente entra na parte do judiciário ruim, entra na parte da política ruim. E a gente tem, no estado do Rio, né, uma coisa inédita a nível de Brasil. Nós temos 5 governadores que já foram presos, nós temos o último que foi impeached. Nós temos, quer dizer, uma qualidade moral de governo que é muito estranha se você pensar em qualquer estado do Brasil que uma população pudesse falar, poxa, não, isso está ótimo.
vamos continuar. É o passar a boiada, literalmente. É um esquema corrupto da qual parte desse dinheiro, eu acho que tem a ver com esse desvio, esse estado de desgoverno. Não é um erro, né? Não estamos falando de uma incompetência, estamos falando de um projeto. Isso já está instalado no Rio de Janeiro, não é à toa que o Rio de Janeiro sofre disso, de milícia, não é à toa que o presidente Bolsonaro e a família do Bolsonaro já homenageou pessoas ligadas à milícia, né? O Adriano Nóbrega, o mais famoso deles, né? Depois foi morto numa operação na Bahia. Quer dizer, a quantidade de elementos probatórios, para usar um termo legal aí, mais delegado do que meu, é enorme, digamos assim, de que se desmonta a estrutura do Estado no Rio de Janeiro para permitir que se ganhe dinheiro de maneiras ilegais. Agora, a Amazônia é um pouco diferente no sentido de que a Amazônia tem um potencial de riqueza absurdo, né? Quer dizer, é garimpo, é madeira, é animal silvestre. Cara, é impressionante a terra, né? Para grilagem também. Quer dizer, isso tudo não é riqueza para o governo. Quando o Bolsonaro dá um discurso, que é antigo, né? Vamos falar dele, não, vamos liberar a riqueza da Amazônia. Mas peraí, qual é o imposto que está sendo cobrado de um garimpeiro ilegal? Qual é o imposto que está sendo cobrado de um madeireiro ilegal? Qual é o imposto que está sendo cobrado de um traficante de droga ilegal? Não existe imposto. Então, cadê essa riqueza do Brasil revertendo para o Brasil? Né? E a mesma coisa da milícia no Rio de Janeiro. Essa riqueza da milícia não reverte para a população de maneira nenhuma. Então, há realmente uma correspondência entre a ilegalidade no Rio de Janeiro e a ilegalidade na Amazônia. Muito bem. Saraiva, você enxerga as mesmas digitais do Rio na Amazônia? Passa por esse grupo de criminosos políticos digamos, essa articulação? Olha, isso aí, organização criminosa, a forma como ela se comporta, já existem artigos científicos. Isso é um fenômeno mundial e ela tem um padrão de funcionamento, né? E eu, como carioca, 30 anos atrás, eu acompanhei assim, o Estado ir perdendo o controle de áreas, a coisa indo perdendo, foi perdendo. Chega num ponto que, para você reverter isso, o custo é altíssimo. Só que a Amazônia tem o potencial de ser um Rio de Janeiro de tamanho continental, né? E é o mesmo fenômeno de abandono do Estado, na criminologia, uma das principais causas do crime é a ausência de guardião. Então, quando as pessoas percebem que o Estado não está presente, por meio do policial ou por meio de algum tipo de vigilância, satélite, vante, é claro que o crime vai acontecer. Agora, tanto em relação... existem problemas que parecem assim, insolúveis, né? Mas tanto em relação às milícias, ao tráfico de drogas e ao desmatamento na Amazônia, isso tem solução. Isso pode ser resolvido, sob o ponto de vista operacional. Quando eu fui chefe da delegacia de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, nós combatemos a milícia com força. E qual era uma das grandes fontes de lucro da milícia naquela época? Era o GatoNet, né? E o GatoNet estava tão liberado que tinha uma empresa chamada Nova Baixada, TV Nova Baixada, que parecia que era legal, que parecia que era uma TV legal, mas não. Era nada mais do que um GatoNet muito sofisticado e que alcançava 2/3 da cidade. O que nós fizemos? Começamos a indiciar os síndicos dos condomínios por autorizar a ligação. Começamos a cortar os cabos de fibra ótica. Nós acabamos com essa fonte de rendimento deles. Outra coisa que diziam que não tinha como acabar, eu fui chefe de Volta Redonda e também depois de Nova Iguaçu, era o caça-níquel. Caça-níquel não tem como acabar, porque não tem. Volta Redonda, eu comecei a prender em flagrante todo dono de padaria, de botequim que tivesse caça-níquel, ia preso. Ficava 2, 3 dias, 4 preso. Ninguém mais botava caça-níquel. Até hoje não tem caça-níquel aqui em Volta Redonda. Em Nova Iguaçu, a mesma coisa.
o dono do estabelecimento vai preso. Você ataca na base e você desidrata economicamente a organização criminosa. É isso que tem que ser feito. O que movimenta a corrupção, o que faz a compra da arma, é o dinheiro. Não tem na engenharia aeronáutica que diz assim, o que faz um avião voar? Dinheiro. O que faz dinheiro, né? Manutenção, bons pilotos, isso que faz o avião voar, né? A mesma coisa, a organização criminosa funciona porque tem dinheiro. Follow the money. Exatamente. Agora, esse negócio, essa estratégia do garganta profundo no show. É isso. Essa estratégia ultrapassada de subir, dando tiro, sem, sabe? Eu não digo que não existam situações extremas que isso não deva ser feito. Isso não pode ser, isso não é uma operação policial que não deve ser jamais vulgarizada, porque você coloca em risco vida de inocente. E o maior bem jurídico em uma sociedade civilizada é a vida. E o primeiro bem jurídico que a polícia tem que proteger é a vida. Essa é a premissa básica de um trabalho policial. Deve ser, sempre. Mas com estratégia é possível também controlar, acabar com a fonte de renda da milícia, do tráfico. Agora, nós temos que pensar em soluções, né, inteligentes que envolvam toda a sociedade. Não só a polícia. A polícia é parte da solução. Por exemplo, o consumo de drogas tem que diminuir. É preciso que a gente conscientize as pessoas que o consumo de drogas tem que diminuir. Não estou botando culpa em ninguém. É só que eu acho que a gente tem que fazer uma campanha como foi feita contra o tabagismo. Muito bem sucedida. Isso vai dar um prejuízo imenso ao tráfico de drogas. E a gente não vai dar um tiro. A gente vai gastar com propaganda, com conscientização, mostrando que a droga... Porque tem que tirar o glamour dessas drogas. Eu não estou entrando aqui em questões morais, se faz mais mal ou menos mal. Isso é outra história para ser discutida. O que eu estou dizendo é o seguinte, enquanto a lei proíbe, está proibido. Mas não era mais fácil descriminalizar logo, por Pelo exemplo, a maconha, né? Que é uma coisa... Não, eu não digo que isso não possa ser uma solução, mas isso hoje a gente não tem como fazer. O que a gente tem como fazer hoje? Até porque descriminalizar a maconha não vai resolver o problema, porque ainda tem a cocaína. E a cocaína, então o tráfico vai continuar. Então, isso aí é um argumento que para a segurança pública não faz sentido. Porque aí teremos que discutir a liberação da cocaína, o que eu acho absurdo. Né? Porque isso tem impacto na saúde pública, isso é mais complicado do que parece. Mas o que dentro do nosso ordenamento jurídico, a gente não pode escolher assim, essa lei eu cumpro, essa outra eu não cumpro. Porque aí a gente abre uma rachadura perigosa no arcabouço jurídico. Porque aí o sujeito lá que quer garimpar também, essa lei eu não sigo. Então é preciso criar a cultura assim. E até naquele filme, Os Intocáveis, no final, quando a lei seca caiu, perguntaram pro agente lá, que eu esqueci o nome. Você lembra o nome? Ele é famoso. Ellis. Perguntaram para ele, agora, esse seu trabalho todo aí, e a lei seca acabou. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu vou tomar uma. Agora não é mais crime. Tá entendendo? Porque a gente vive em sociedade, a sociedade funciona assim. Existem algumas leis que eu também não gosto, mas eu cumpro. Ora, né? Lei seca. Lei seca, que é a coisa mais chata que a lei seca. Mas funcionou. É chato, mas é necessário. Então, o que eu digo é o seguinte: quando você. É a lei da oferta e da procura. Quando o Estado brasileiro resolveu fazer o seguinte: olha, eu vou tirar todo o peso do usuário e vou colocar a mão pesada em cima do traficante. Isso criou um aumento da demanda. Criou um aumento da demanda enorme. E aí, mais gente começou. Se alguém está querendo comprar, alguém vai dar um jeito de vender. E a polícia ficou nesse meio. Então, isso como... Eu não estou defendendo que é para prender o usuário, não, tá? Eu só estou dizendo que isso é um fato que aconteceu. Aumentou a demanda. Né? E a gente precisa lidar com isso. O que tem mais, diferente do Rio,
não seriam mais as drogas, né? Quais são? Seria o garimpo ilegal, a máfia dos peixes, A madeira. a madeira. Hoje, na Amazônia, hoje, a madeira é a principal causa de destruição da Amazônia. Isso aí, essa dinâmica, desmatamento soja, desmatamento gado, isso foi verdadeiro, década de 80, 90. Hoje é madeira, porque o preço da madeira aumentou muito no mercado internacional. E eu defendo a moratória, o boicote à madeira vinda da Amazônia. Eu acho que nós, brasileiros, não devemos mais comprar madeira vinda da Amazônia, e a comunidade internacional devia também não comprar. Isso é para sempre? Não, mas a gente precisa dar uma freada nisso para organizar o mercado, porque hoje o mercado da madeira da Amazônia, 99% da madeira que sai da Amazônia é ilegal, com certeza absoluta, porque a matéria-prima é furtada, a energia elétrica é furtada, a mão de obra está em serviço, condição análoga de escravo, então não tem como alguém competir com um criminoso na produção de madeira na Amazônia. Então, 99%... E essa a apreensão da Androantos mostrou 226 mil metros cúbicos de madeira. Para vocês terem uma ideia do que é isso, um caminhão carrega 40 metros cúbicos. Tá? Um caminhão daquele grande carrega 40. Ali era 226 mil metros cúbicos. Dá para fazer Rio de Janeiro e São Paulo, botar uma fila de caminhão e ainda sobra 100 quilômetros. 5.600 caminhões. 5.000, bom de matemática. É muita coisa. É muita coisa. E tudo 100% ilegal. Então, e sabe como que a gente está vendendo essa madeira para os Estados Unidos? A preço de pinos, de eucalipto. Está lá no site, cara. Como que o IP, uma árvore... Essas árvores da Amazônia levam de 200 a 1.400 anos para se formar. Não é um recurso tão renovável assim. E a gente está vendendo a preço de eucalipto e de pinos. Entra no site nos Estados Unidos e bota assim, IP. Para ver. Eu olhei há pouco tempo atrás. Está o mesmo preço. Eu falei na cara dos embaixadores europeus. Vocês nunca acharam estranho, não? Vocês estão comprando IP pelo mesmo preço de eucalipto? E mostrei o site. Teve uma reunião lá em Manaus com os embaixadores e mostrei para eles. Saraiva, um escândalo, se você pensar como o vinho é tratado a nível internacional, um vinho francês é protegido com aquela coisa, razão de apelação, todas as coisas ligadas a, olha, eu não vou vender o meu vinho francês como se fosse vinagre. E é isso que a gente faz com a nossa madeira. Nossa madeira é vinho francês. A nossa madeira é uma madeira muito especial, muito valorizada. Deveria ser muito cara para você abater uma árvore dessa, porque eu acho que faz parte da percepção da gente no sul, no sudeste, a árvore cai, a árvore cresce, é normal. Só que não é, como o Saraiva está falando, essas árvores não são árvores que numa vida você vê ela crescer. Estamos falando de gerações e gerações de uma árvore daquele tamanho. Então, não é uma coisa renovável do jeito que a gente fala de renovável para outros produtos, né? Então, de fato, a gente está tratando algo que deveria ser muito especial e, portanto, muito caro, e a gente está passando... E quem tem interesse nisso? Né? Isso que eu acho que é muito interessante, porque as empresas internacionais, o mercado internacional, tem interesse em tratar a madeira da gente como se fosse uma bobagem, né? Porque, claro, as indústrias de imóveis estão lá com eles. São eles que estão processando e transformando essa madeira numa coisa super especial e ganhando rios de dinheiro. Então, faz parte também de uma coisa econômica mais simples a gente valorizar o que a gente está vendendo, entendeu? Isso vale para café, né? Por que a Colômbia começou a se destacar no mercado de café? Porque não vendia um café simples, vendia um café já de mais qualidade, né? Agora, se isso vale para café, por que não vale para madeira? Uma coisa que demora muito, muito mais do que o café para plantar e colher, né? Então, eu acho que faz parte da nossa sociedade entender que existe um dinheirão na Amazônia, é uma galinha enorme de ovos de ouro, de vários tipos de ovos de ouro, e esse dinheiro não está revertendo em absolutamente nada para a gente. Outra coisa, a gente tinha que transformar, a gente tem que parar de vender madeira, a gente tem que vender móvel, a gente tem que vender coisas produzidas com indústrias
que vão criar muitos empregos numa zona franca que já tem tradição de indústria. Quer dizer, o modelo já existe. Quer dizer, não usar esse modelo, quem interessa isso? Interessa a grupos no Brasil, sim, mas interessa a grupos internacionais também. E por isso eu acho que o delegado fala com muita propriedade. Há uma hipocrisia muito grande quando se fala a parte internacional, União Europeia, Estados Unidos, fala de desmatamento, mas eles estão ganhando muito dinheiro com isso também. Isso aí, o Shoa. Se a gente comparar o regulamento europeu 995 de 2010, que trata da importação de madeira de florestas tropicais, é um regulamento extremamente permissivo, tranquilo. O importador só tem que declarar uma vez de quem comprou, depois não precisa mais. Quando a gente olha o regulamento 1760, que trata da importação de carne bovina, são mais de 200 artigos, a palavra rotulagem vem escrita 35 vezes, uma cadeia de custódia rigorosa, um controle absoluto. Eu não sou contra, eu acho que está certo. Eu só não entendo por que fazem isso com a madeira. Eles não estão defendendo. Se você quer defender a Amazônia, você quer defender as árvores da Amazônia e não os bois da Amazônia, né? É isso que eles estão fazendo. E se você pegar eu tenho um gráfico que eu comparo o crescimento da produção agropecuária nos estados da Amazônia Legal no período de 2014 a 2020. É um crescimento pífio, 6%. Ao passo que o desmatamento está 90% de aumento. Tem alguma coisa no meio disso aí que está destruindo a Amazônia e certamente não é a agricultura. Né? Eu acho que o agronegócio está pagando o pato e merece pagar, porque a bancada ruralista defende os madeireiros. Então é bem feito. Quem anda com porcos, né? Então eu não tenho pena, mas a verdade é que hoje a madeira movimenta, que dá o capital inicial do negócio. E esse negócio da madeira está tão bom que eu tenho um caso documentado de um traficante de drogas. O cara, diversas condenações, saiu do tráfico de drogas e hoje é grileiro de terras e produtor de madeira. Produtor de madeira. Movimentou 41 mil metros cúbicos de 2015 a 2019 e 18 milhões de reais. O cara saiu, o cara deve ter olhado, eu tô no negócio errado. Tráfico de drogas, 5 a 15, madeira, 6 meses a 1 ano, e se me pegarem, eu pago cesta básica? Né? Não tem comparação. Olha só, chegou aqui, está com a gente o Leandro Demore, que é personagem principal do filme O Amigo Secreto, da Guta, que ontem eu e Dri tivemos o prazer de assistir. Então, eu vou subir o Demore junto, vou fazer uma bancadona aqui. Tudo bem, Demore? Bem-vindo, Demore. Fala, pessoal. Descabelado, com a voz destruída, mas estamos vivos. Você está fazendo um tour Brasil adentro aí, é isso? A gente está lançando filme, a gente lançou o filme em São Paulo, e no Rio, em Brasília. Agora eu estou em Santa Catarina para um evento e semana que vem a gente vai fazer sessões com debate em Belo Horizonte, Salvador e Curitiba. Olha só. Bom. E tem várias perguntas no chat aqui também. Vamos rodar o chat, aí depois eu quero falar um pouco sobre mídia também, aproveitando a presença aqui do Show e do Demore, e aí do Saraiva, evidentemente, né? E sobre o quanto a mídia, por às vezes a ausência na pauta dessas questões, ou às vezes não cobrindo de forma pouco combativa, né, em relação a alguns temas, ela acaba facilitando com que o Brasil tenha se tornado esse país das grandes ilegalidades. Mas roda o chat. Vou rodar o chat, aí já passo então para os convidados. A Vivian Luiza Pinto diz: curtido e compartilhado, bom fim de semana a todos. Obrigada, Vivian. Maria do Rosário Oliveira, chegando aqui, nova membro aqui do canal, muito bem-vinda. Alcimar, bem-vindo. Diz o Show, a perfeita sua definição sobre as atitudes do Jair. Espero que a Fórum faça esse corte para divulgarmos ao máximo. Vamos fazer o corte das... E MXPXE, meu delegado, me fez lembrar do dia que eu disse ao meu chefe que sentia por ele o mesmo respeito que sentia por um mendigo.
e o pobre homem rico se sentiu ofendido. Olha só. Tem aqui a Lu Rodrigues. Bom dia. Assim como Saraiva, deve haver muitos funcionários da PF que sabem todos os podres e por que se omitem, são iguais a essa corja. Depois a gente passa para o Saraiva responder. A Leda Terezinha diz: Brasil está virado em bandidos, assassinos. Eu particularmente tenho medo do que vem pela frente. Os gados não podem ter uma moral decente. Márcia Feliciano, muito obrigada pelo super sticker. E tem aqui cloroquinada, melhor frase ever: que Deus não me dê inimigo, mas se me der, que todos tenham a inteligência da Carla Zambelli. Vamos passar, depois eu leio mais aqui outra rodada. Rovai, começamos pelo Saraiva. Eu queria até começar essa rodada pelo Shoa. O Shoa, como a mídia, né, poderia atuar de maneira a ser mais presente para impedir esse tipo de coisa, na tua opinião? Você teve muito tempo na Globo, você cobriu 8 Copas, 10 Olimpíadas. Eu sei que isso não... Outro dia eu estava vendo um post teu no Twitter, né? Eu falei, porra, 8 Copas, 10 Olimpíadas, aí vem, né? Eu sei que isso não é exatamente o material para esse tipo, né? A cobertura esportiva não é onde a gente vai debater esses temas, mas estou falando de outros segmentos, de outros espaços, né? Nos veículos que poderiam tratar melhor essas questões. Eu cobri 8 guerras também, né? E eu acho que a gente está vivendo algo muito mais perto de guerras, que são coisas horrorosas, do que Olimpíadas, que são festas maravilhosas. Apesar da roubalheira de dinheiro também está presente em Olimpíadas e eventos esportivos. É bom a gente lembrar que o Rio de Janeiro jogou muito dinheiro fora, fazendo uma Olimpíada da maneira que fez. Mas, enfim, eu acho que uma das coisas mais claras é que a mídia tem que estar onde as coisas estão acontecendo. Um dos problemas da Amazônia tem a ver com que ficou uma fronteira onde vão poucos profissionais, vão de vez em quando, e é como se fosse uma coisa que você não tem grandes profissionais baseados na Amazônia. Quer dizer, é assim, se viaja para a Amazônia para cobrir a Amazônia como se fosse para uma guerra. Você vai ali naquele momento da crise e vai embora. Que é o caso agora da morte do Dom e do Bruno. Claro que muita gente foi para lá, mas é completamente diferente o tipo de conhecimento desse repórter que, entre aspas, cai de paraquedas desse lugar, com uma realidade muito complexa, do que é o Alexandre Saraiva, que ficou 11 anos na Amazônia e conhece os buracos, conhece os absurdos, quem está fazendo o quê e como está fazendo. Mesma coisa que o Bruno, né? O que o Bruno sabia, o que ele conhecia, a confiança que ele tinha com os indígenas, é uma coisa que você não... São anos e anos e anos para você chegar nesse ponto. Então, eu acho uma coisa: a mídia brasileira precisava destacar para a Amazônia bons profissionais que fiquem na Amazônia e não simplesmente apareçam na Amazônia de vez em quando. Então, eu acho isso muito básico. A outra coisa que eu acho que tem a ver com o comportamento da mídia nesses últimos anos é que a mídia brasileira está caindo na esparrela da mídia americana em relação ao Trump. Em vez de falar de coisas concretas, fica repercutindo os absurdos que o Bolsonaro fala diariamente e alimentando uma conversa que não vai a lugar nenhum, de certa maneira. Porque a gente tem que falar de coisas como dinheiro, né? Ele fala que está protegendo o Brasil. Vamos ver onde é que está esse dinheiro da Amazônia que ele abriu, esse mercado da Amazônia para produzir dinheiro. Onde é que está? Qual foi o imposto que foi pago? Qual foi a riqueza que foi criada? Qual foi a indústria que apareceu? Então, eu acho que é uma cobertura que está sendo muito, muito fácil de fazer, porque ficar repercutindo blá, 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 você fica no teu estúdio blá, blá, fazendo um blá, blá, blá. Tem que ir no local, tem que apontar a ferida e onde está o problema e quem é responsável, né? Sempre foi parte da missão da mídia investigar. Eu acho que a mídia brasileira está devendo muito, de uma maneira geral, sobre investigação das coisas que estão acontecendo nesse governo, antes também, claro, como sociedade é um contínuo de história, mas é claro que esses últimos anos têm sido os piores.
E a gente, como mídia brasileira, eu acho que a gente está devendo também. Demore. Antes de a gente entrar no assunto da Vaza Jato, aí, que foi o que me motivou a te convidar, você é um jornalista que está no trecho aí já faz bastante tempo também. Eu queria que você falasse sobre isso e sobre o seu olhar em relação ao assassinato do Dom Phillips e do Bruno, né, de como a gente tem tratado isso e de como a gente poderia tratar melhor. Rovai, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Dr. Saraiva, obrigado, e o show, porra, a gente tem que comemorar mais pessoas como o show, porque são pessoas que são referência para gerações de jornalistas, né? E o show, te dizer pessoalmente que acho muito corajoso o movimento que você está fazendo agora, e não só corajoso pessoalmente para você, porque você é um cara que tem uma carreira consolidada, tem um nome muito forte, você poderia estar muito bem botando o boi na sombra, né? Mas você está tomando uma decisão corajosa que é importante para o país também. Eu acho que a gente tem que reverenciar pessoas que são pessoas inteligentes, de caráter, como você é, né? E que estão realmente botando a cara na política, que não é fácil. Você é adulto o suficiente para saber os problemas que você vai enfrentar em relação a isso, né? As dificuldades que vai ter, as críticas que vai receber. Então, eu fico muito feliz em ver pessoas como você mergulhando nesse mundo da política, dos profissionais da política, porque realmente a gente precisa de gente que renove esse cenário com visões novas e que não sejam aventureiros, né? A gente não quer que sejam pessoas que sejam aventureiros da antipolítica para renovar a política, porque a gente já viu no que isso vai dar, né? É muito bom ver alguém que gosta da política, que ama a política, que ama a democracia, que sabe que a nossa saída é pela política. A nossa saída é pelos partidos políticos. A nossa saída não é para outro lugar fora esse, né? A gente teve anos aí, né, Rovai, de demonização da política pela Lava Jato, inclusive, né? Vamos lembrar que uma das matérias da Vaza Jato dizia que eles queriam fazer um monumento em homenagens a eles próprios em Curitiba, e o monumento consistia em 3 colunas. Uma coluna que estava em pé, que simbolizava eles próprios, e 2 colunas que estavam no chão, a coluna da justiça e a coluna da política. Então mostra como realmente eles queriam destruir, de algum modo, o tecido que a gente, como sociedade, criou dentro da política, que ele é a nossa saída, é aí que está a nossa saída. Então, o Shoa, cara, te desejo toda a sorte do mundo, parabéns pela coragem, né? Eu acho super, a gente tem que falar, acho importante, né, Rovai, a gente verbalizar essas coisas, né? Muito importante. Vendo esse movimento, assim, é muito inspirador, assim, pra gente como jornalistas. Então, e em relação ao Dom, cara, assim, eu até fiz uma homenagem ao Dom no lançamento do filme em Brasília, né? O filme é um filme que trata de jornalismo, o fio condutor para contar a história do Brasil nos últimos 4, 5, 6 anos é o jornalismo, que muito me orgulha, o que muito honra a nossa profissão, para além de eu ser um dos personagens do filme, isso é a coisa menos importante. Inclusive, eu falei para a Guta anteontem, a gente estava reunido em Brasília, eu falei, tudo que eu fiz para fugir da Guta desse filme, eu não tinha a menor noção como o filme ia ser, né? E ela ficou 3 anos filmando, e eu, cara, tantas vezes não atendi o telefone, falei, hoje eu não posso, fala com a Natália Viana da Pública, fala com a Carla Gimenez do El País, eu fugi dela até não poder mais. Eu não sei como é que eu virei personagem do filme, assim, Não, você é o ator principal, Demônio. Você não é personagem, você é o ator principal, velho. Cara, principal é uma revelação. Eu vou disputar o Oscar, cara, como ator principal. Vai pro Pantanal, ele botar ele no Pantanal agora. Não, mas sinceramente, o filme é um grande documento histórico, né? E ele é o que eu acho muito legal da Guta é que ela é uma documentarista, no melhor sentido da palavra, old school. É aquele documentário de observação documental mesmo. Assim, você vê que não tem uma preocupação em fazer documentário TikTok, né? Com tomadas rápidas, com ação a todo momento, em prender a pessoa. Não. Ele é um documento de 2 horas sobre como a gente enfiou os 2 pés nessa jaca podre. Isso é sobre isso que é o Amigo Secreto, e ele vai ser um filme que vai ser reverenciado no futuro. Pessoas que vão tentar entender como chegamos até aqui vão assistir esse filme, como assistiram ao processo.
né? Que é o filme dela sobre impeachment, sobre o golpe que foi dado em cima da ex-presidente Dilma. Então, e é sensacional e está na Netflix. Aqui só para dar um toque, fazer um exato. parênteses. Entrou na Netflix agora, o processo é maravilhoso também. Exato. E merece ser assistido. Desculpa, Daniel. Não, mas é isso, é um filmaço, tá no Netflix, vejam. O Amigo Secreto não vai para as plataformas de streaming, Rovai, isso é uma coisa que eu posso falar. Mesmo? É mesmo? Mas eu vou te falar por quê. Eu vou falar duas coisas importantes aqui, tá? Sobre o filme. Primeiro, que o filme é maravilhoso, vejam o filme. Segundo, o filme não entra nas plataformas de streaming esse ano, e isso sou eu que estou falando. Não é o pessoal do filme, não é a Guta, isso é eu que estou falando, tá? Para não encherem um saco dela depois. Porque as plataformas de streaming não querem se comprometer no ano eleitoral. Elas querem esperar a eleição para ver quem vai ganhar e decidir se vão colocar o filme lá dentro. Isso é um fato que eu estou falando aqui, não é uma opinião. Eu sei disso. É uma escolha difícil. Dinheiro acima de tudo, né? Exatamente, o show. E se o Bolsonaro vencer a eleição, eu não acredito que esse filme vá para as plataformas de streaming no próximo ano também, tá? Tem mais isso ainda. E 2 cinemas se negaram a passar o filme. Um cinema em Salvador e um cinema em Curitiba. Eu vou fazer a gentileza de ir na frente desses cinemas em Curitiba e Salvador e filmar o teaser, fazer uma propaganda do filme na frente da bilheteria deles, já que eles não quiseram passar o filme. Então a gente vai fazer essa homenagem a eles. E, Rovai, em relação ao Dom, cara, eu tava falando agora com o David Biller, que é um correspondente americano que mora nos Estados Unidos também, né, e meu amigo, e... Cara, eu tô muito triste, velho. Dificilmente eu fico triste com as coisas. Eu tenho a minha reação em relação a coisas ruins é ficar indignado, né? Mas eu tô triste, cara, porque o Dom, assim, ele era um cara muito afável, muito bom, assim, sabe? Muito tranquilo. Ele não era nem um cara que se poderia dizer que fica na internet provocando não sei o quê. Não era nem isso, cara. Ele era um cara que ele decidiu, amava o Brasil, amava a Amazônia, um cara assim, e ele decidiu fazer esse livro como um legado. Não era um livro de denúncia, não era um livro de acusação. Ele era uma homenagem, né? Era uma homenagem ao país que ele adotou, que ele amou, e ele queria trazer um pouco, no espírito do Ailton Krenak, soluções para a gente pensar a Amazônia. Ele queria ouvir as pessoas lá. Ele não estava lá só ouvindo indígenas ou ativistas, ele não estava nessa onda de jogar o bem contra o mal. Não, ele estava lá, ele ouvia. Possivelmente, eu vou falar uma coisa aqui que é dura, até de falar, mas possivelmente, se essas pessoas topassem falar com ele, o Dom ouviria, inclusive, seus assassinos. Essa é a verdade sobre a maneira como o Dom encarava o jornalismo e a política e tudo que cerca a Amazônia. Ele ouviria essas pessoas e possivelmente colocaria o que elas pensam no livro, porque elas são parte do ecossistema da Amazônia, elas são parte da população que está vivendo hoje lá. E como ele falou numa mensagem para o David Biller, o David publicou isso no Twitter, a Amazônia é muito menos intocada do que a gente imagina e muito mais ameaçada do que a gente tem ideia. E era isso que o Dom estava fazendo lá, mostrar que uma foto que você tira da Amazônia, como ele postou, que parece que é uma mata intocada, virgem, em um rio que ninguém nunca navegou, quando você bota o pé no mato, você vê que tem árvore centenária cortada lá no meio. Você vê que as grandes árvores amazônicas, centenárias, históricas, maravilhosas, você tem que entrar muito mais adentro da mata para encontrá-las, porque elas já não estão mais lá, mesmo no mato que você acha que é um mato intocado, virgem. Então eu queria render mais uma homenagem ao Dom, não vou cansar de... O Azenha falava exatamente disso ontem aqui, Demore. Acho que travou o Demore. Agora voltou. Voltou. Saraiva, entra na conversa. Deixa eu aproveitar e tem várias perguntas também para o Saraiva, não vai mais falar. Não, pode falar, Adri. O César Rodrigues, ele pergunta, puxou também, a bolha da esquerda já sabe como funcionam as milícias no Rio de Janeiro e da Amazônia. Como explicar isso para o morador da Baixada e da Floresta? E tem também... Essa é uma questão importante. Eu podia falar disso
o show não, o Saraiva teve lá 11 anos, eu tive 11 dias e viajando pelo Rio Negro e vi muito... Cada dia eu conhecia 3, 4 comunidades, Saraiva, para conversar, bater papo, viajando de barco, e a demanda era a mesma de todo mundo. Todo mundo fala assim, olha, o pessoal vem aqui, quer fazer lei, quer proibir, a gente quer sobreviver. Então, assim, as políticas públicas não alcançam ali os ribeirinhos, né? Essa é uma questão. E esse debate atinge de forma torta e o crime acaba tendo essas pessoas como um exército particular. O crime é oportunidade de emprego, né, Saraiva? Sim, porque para proteger a Amazônia é preciso proteger o ser humano que vive na Amazônia. Então, isso que o Shoa colocou aí, por que não existe uma indústria moveleira na Amazônia? Por que a gente manda a madeira processada de forma primária para a Alemanha? Acho que e voltamos, a gente gera... pessoal? E gera emprego na Alemanha, na Europa, ao invés de gerar emprego no Brasil, né? Então, é preciso pensar uma forma daquelas pessoas sobreviverem com dignidade. E os problemas todos hoje, tecnologicamente, têm solução, né? Por exemplo, o ouro. Existe equipamento para dar rastreabilidade para o ouro. O ouro de Roraima é diferente do ouro do Amazonas, que é diferente do ouro do Pará, né? E a gente vê aí, e o equipamento já está comprado, existe lá na Superintendência do Amazonas. Na primeira semana que o equipamento chegou, que é uma pistola em um outro tamanho de um micro-ondas, que é de uma empresa alemã, esse equipamento se chama S4 Star. Na primeira semana, a Receita Federal deu um alerta para a gente que tinham 2 americanos indo para os Estados Unidos com 35 quilos de ouro na bagagem de mão declarado. Declarado, não estavam indo levando escondido não, falando a Receita daqui, ó. 35 quilos de ouro, isso aqui é de joia reciclada, eu comprei dessa pessoa, está aqui em imposto de renda dela, ele declarou. Aí eu mandei o perito lá, o Ricardo, com essa pistola, e quando foi verificar, era 98% de pureza aquele ouro. Ou seja, não pode ser ouro de joia. Joia, no máximo, 75% de pureza. E prendemos e apreendemos esse ouro. 35 quilos. O equipamento se pagou 20 vezes. Com isso, com essa tecnologia, a gente pode fazer uma rastreabilidade. Então, se o ouro sai de terra indígena, ele tem uma marca daquele ouro ali. O ouro é tão específica a assinatura química dele, que dentro da mesma mina, os veios têm assinaturas diferentes, porque eles vêm de eras geológicas diversas. Então, tem tal porcentagem de ouro, digamos 98%, 0,01 de cobre, tanto de cádmio, tanto de chumbo, e cada ouro tem uma assinatura dessa diferente. Então, existe tecnologia, existe ciência para a gente resolver. O que não existe é vontade política para resolver o problema. Quer acabar com garimpo? Operacionalmente falando, é fácil. E eu falo isso não na teoria, eu falo porque a gente já fez. Na terra Yanomami, quando eu cheguei lá em 2012, nós fizemos uma operação chamada Chauara. Estava lotado de garimpeiro lá dentro da terra indígena, Yanomami. Na época eram 3 mil. E aí eu falei, o que leva... Como que chega o combustível para eles? Como chegam as peças? Como chegam as pessoas lá dentro da terra Yanomami? Avião. Quais aviões? Tais. Fizemos um pedido judicial para apreensão dos aviões, suspensão do brevet dos pilotos. Então, foram 15 aviões apreendidos, ficaram na frente da superintendência, os pilotos sem brevet, e passamos uma corrente no Rio Urariquera, com uma basezinha, com 2 servidores da FUNAI, 2 do IBAMA, 2 da Polícia Federal e 4 do Exército. Até 3 meses depois ainda tinha garimpeiro saindo a pé lá de dentro. Então, a gente zerou. E fizemos uma operação de inteligência que chegamos até a origem do ouro, na DTVM em São Paulo. Ou seja, jeito tem. Aqueles garimpos lá no Rio Madeira, aquele monte de balsa no Rio Madeira, que deixaram aquilo ali chegar àquele ponto, poderia ter sido evitado com uma embarcação da Marinha na boca do Rio Madeira, fiscalizando a entrada de combustível. É preciso também que as Forças Armadas revejam o seu papel na Amazônia, que comecem a atuar, não da forma de GLO, que foi um custo enorme para um resultado pífio, porque eles quiseram substituir o IBAMA, e quem sabe mais do assunto é o IBAMA. Então, é para apoiar o IBAMA, a Polícia Federal apoiar o IBAMA, né, a parte de polícia judiciária de crime, mas assim, a instituição mais importante para a defesa do meio ambiente do Brasil é o IBAMA, que tem que ser fortalecido.
Nos Estados Unidos tem um órgão específico e muito forte para a proteção do meio ambiente. A mesma coisa tinha que ser no Brasil. E verificação dos processos administrativos que autorizam o desmatamento, isso também é fundamental. Então, assim, não precisa de R$1 bilhão, como dizia, $1 bilhão, né, como dizia o ex-ministro Ricardo Salles. Não, precisa de um pouco de boa vontade. Agora, fizeram uma pergunta aí sobre a omissão, né, da Polícia Federal, dos servidores, né? E não é bem assim, não é bem assim. Quem estava tentando fazer alguma coisa foi perseguido, foi afastado, foi exonerado, e foram mais de 2 dezenas de policiais afastados. Então, assim, o Bolsonaro ele criou um precedente muito perigoso. Ele mostrou que é possível aparelhar a Polícia Federal. Porque eu estou na Polícia Federal há 18 anos, e antes desse governo eu nunca recebi uma ligação para fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, nem eu, nem ninguém que eu conheça. Então se criou uma ideia de que a gente tinha autonomia, quando na verdade nós não tínhamos, né? E agora, uma vez o precedente criado, é preciso que se crie um arcabouço jurídico para evitar que isso aconteça de novo. Porque nada é pior do que uma polícia de governo. A polícia tem que ser republicana, tem que ser de Estado, tem que ser a primeira cumpridora das leis. Olha só, tem uma pergunta aqui, aproveitando, tem 2 jornalistas. A Fernanda DS pergunta como soa ver esse estilo de jornalismo como o da Folha e Estadão, que para falar do contador do PCC colocaram o Lula na manchete porque foi cliente do cara, que é a notícia que está bombando aí hoje, porque prenderam um contador que tinha, entre os ex-clientes, tinha a família do ex-presidente Lula. Olha, isso não é novo, né, gente? Eu me lembro, eu conheci o Lula, eu era correspondente em Londres, fazia as viagens internacionais dele, era um sucesso realmente pelo mundo todo, era uma coisa impressionante como ele era tratado, mas existiam repórteres ali que estavam ali para pegar gafes do Lula, erros de português do Lula, coisas nesse nível, entendeu? Ele fez um brinde com um copo d'água, não se faz brinde com um copo d'água, nesse nível. Então, existe, e é uma coisa simples, os donos de meios de comunicação tradicionais são donos ricos, né? Obviamente, para você ter um jornal, você tem uma televisão, tudo isso você tem que ter muito dinheiro. Eles têm a ideologia deles, os interesses deles, ok. E aí, obviamente, cobram de repórteres e cobram de seus editores que façam reportagens desse tipo, né? Eu acho que a importância desses novos tempos, a importância de vocês, da Fórum, quer dizer, que é exatamente que a gente tem que quebrar o que era um monopólio e que deixou de ser um monopólio, né? Claro, não estou negando o tamanho de um Estadão, o tamanho de uma Folha, obviamente, grandes jornais da cidade de São Paulo, que é a maior do Brasil, a mais importante do Brasil. Mas eu acho que a gente tem que denunciar, no sentido de, olha, esse tipo de jornalismo que vocês fazem, esse tipo de cobertura que vocês fazem, quer dizer, uma ligação de 2016, se não me engano, que fez um imposto de renda, quer dizer, há uma má-fé nessa história toda, não é novidade, é de um certo jogo sujo, que aí, quando qualquer pessoa fala em regulamentação de imprensa, liberdade de imprensa, mas é o que eu chamo, liberdade de imprensa desse tipo é a liberdade de andar de primeira classe, né? Ninguém proíbe ninguém de andar de primeira classe, porque as pessoas não têm dinheiro. Então, hoje, você tem uma mídia que, de fato, essa mídia tradicional defende, né, esses interesses, né? Agora, é curioso que esse pessoal nunca ganhou tanto dinheiro quanto na época dos 2 mandatos do Lula, né? Globo, inclusive, né? Como é que esse pessoal apoia o Bolsonaro de uma maneira tão claramente contra, né, o negócio que eles têm, né? Porque uma sociedade mais pobre, uma sociedade com menos publicidade, uma sociedade com menos empresas capazes de movimentar o negócio da mídia, quer dizer, me parece assim um fanatismo ideológico, inclusive essa correspondência que a gente está ouvindo muito agora, né? São 2 extremos, o Bolsonaro e o Lula, são uma polarização, esse discurso que é um discurso tão presente na mídia tradicional,
Bom, polarização que existe, claro que existe. Agora, se você botar a democracia no meio, o Lula está do lado da democracia. Ele nunca atacou a STF, nunca foi acusado, foi preso e jogou o jogo do jeito que a lei determinava. Não tem nada a ver com o Bolsonaro. O Bolsonaro está no extremo. Eu acho muito curioso que essa mesma mídia não fale com todas as letras que o Bolsonaro é uma pessoa de extrema direita. Ele não é um cara de direita, ele é de extrema direita. Ele é um cara muito mais próximo a fascismo do que uma direita tradicional. Aliás, de direita tradicional ele não tem praticamente nada. O que existe é uma direita tradicional que muitos desses meios de comunicação representam, que acham que podem controlar o Bolsonaro. Cadê? Cadê? Assim, eu acho uma loucura, porque eu volto a falar, o assunto mais importante na vida das pessoas é dinheiro. Porque dinheiro que é o combustível que mexe as coisas. Agora, um país que está cada vez mais pobre, com cada vez mais problemas econômicos, com cada vez... Como é que isso pode ser um bom negócio, né? Então, sei lá, eu acho a cobertura da mídia equivocada e não está entendendo, mais uma vez não está entendendo, quais são os interesses do país e para onde o vento está soprando. O Bolsonaro vai perder, está muito claro que ele não vai passar daqueles 28%, 30% que ele tem, ele não tem como crescer, e qualquer pessoa minimamente de bom senso enxerga que o Brasil piorou. Simples assim. Esquece a música, né? Só ver o que está acontecendo. A vida de todo mundo piorou. Então tem que mudar. O Demore, queria te colocar nessa conversa, porque ontem, assistindo ao filme, né, O Amigo Secreto, uma das coisas que vem muito fortemente são as lembranças de como foi que a boa parte da mídia, sua grande maioria, construiu a Lava Jato. A Lava Jato é uma construção midiática, né? E como isso se deu e como isso foi transformado em herói. Eu recebi aqui esses dias o Pedro Doria, que trabalhou no Globo, no Estadão, hoje faz o Meio, e falava: Pedro, eu acho que aquela foto que está o Moro e o Aécio conversando, onde ele ganha o título o Moro ganha o título de cidadão do ano, da Isto É, ela resume um pouco de tudo que foi a Lava Jato. E ninguém se indignou com aquilo, ninguém nem se perguntou se aquilo não era um escândalo. A gente falava que aquilo era um escândalo e era ridicularizado pelo jornalismo profissional, né, de alguma maneira. Então, assim, eu vejo, você falou muito sobre isso no filme, queria te dar a palavra aqui para tratar disso também. Eu acho que a gente está sempre tendo essa discussão e ela é cíclica, né? Veja que depois da Lava Jato, a discussão foi sobre se o Bolsonaro era de extrema-direita ou não. E agora, 3 anos depois, o grosso da imprensa chegou a essa conclusão brilhante de que ele é de extrema-direita e de que realmente tem que ser combatido e tal. Mas quando se fazia isso na eleição, em 2018, a gente era chamado de ativista, de partidário. Demore, eu li aqui ontem, eu li o comunicado da Folha, assinado pelo secretário de redação, proibindo jornalistas de escreverem extrema-direita. Isso, o pessoal que nos acompanha, eu li aqui a íntegra do comunicado. Isso, exatamente. Não, exatamente isso. Então, eu acho que a gente, como profissionais da comunicação, a gente não pode ignorar o óbvio, né? Isso não começou no Brasil, isso já veio de antes, veio da eleição do Trump. Isso é um mecanismo que funciona, que se provou muito eficaz na Itália, na Hungria, na França, onde cresceu a extrema-direita também, na Bélgica, na Suíça. A Suíça esses dias estava votando, gente, para saber. Na Suíça, para quem não sabe, se vota tudo, né? A cada 5, 6 meses você recebe uma carta em casa lá com 10, 15 coisas que você tem que votar, né? Então, uma democracia mais direta, digamos assim. E a Suíça estava votando se ia acabar ou não com a TV pública. A Suíça, pensando em acabar com a TV pública. As TVs públicas da Europa toda, para quem não conhece, elas são... A Europa tem uma tradição de televisão pública, elas são muito fortes e tem muita audiência, né? Os principais canais de televisão, em geral, nos países europeus, são públicos. E mesmo quando eles são meio porcaria, tipo na Itália, tem a RAI, que é meio, né, passa Big Brother e tal, tem um caráter comercial, mas você tem RAI 1, RAI 2, RAI 3. Então, você tem, assim, um degradê de qualidade, né? A RAI 3, por exemplo, é um canal fantástico. Excelente.
né, de documentário, incrível, né? E mesmo assim, por exemplo, o último ano que eu morei lá, que foi 2011, se eu não me engano, teve um programa na televisão aberta com o Roberto Saviano, que é um escritor italiano, lendo, olha que loucura isso, Rovário. O Saviano lendo monólogos que ele tinha escrito, que depois se transformaram em um livro dele, chamada La Máquina del Fango, a máquina da lama, que já falava das coisas que a gente ia vivenciar no Brasil de hoje. Esse esquema da máquina da lama, né? De ataque, de destruição de pessoas e tal. Esse programa teve mais audiência do que o Big Brother. Ele passava no mesmo horário, o Big Brother estava sendo passado pela Mediaset, pelo Canale 5, que é o canal do Berlusconi, né? E teve mais audiência do que o Big Brother. No mesmo horário, um escritor lendo monólogos. Só que essa televisão, ela também está acabando na Europa. A televisão pública está sendo cada vez mais pressionada e nesse esquema super, ultra liberal que foi essa super discussão, né? Um gasto desnecessário, tem uso político, tem que ter audiência, o povo não tem que pagar por isso, as pessoas têm que ter a liberdade, como diz o Show, né? A liberdade de andar de primeira classe todo mundo tem, o que as pessoas não têm é dinheiro, né? Então as pessoas têm que ter a liberdade de escolher o canal que elas querem, não pode ser compulsório, porque as pessoas pagam compulsoriamente para a TV pública existir na Europa, né? O tempo que eu morei lá, você recebia todo ano uma carta e você tem que pagar lá, não lembro quanto é que era, 70, 80 euros por ano, um negócio assim, né? Para a televisão pública, né? Então, só que isso também está sendo corroído. Então a imprensa está num momento muito delicado. A gente está num momento de emergência em relação à imprensa. Não é brincadeira isso. Nós, como profissionais de comunicação, a gente tem que saber que estamos em um momento de emergência em relação à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão. Eu estou sendo condenado agora em processos, Rovai, que até 5 anos atrás não seria condenado jamais. Jamais. O entendimento do judiciário sobre o que os jornalistas podem falar e como podem se expressar mudou radicalmente para pior em relação a gente. E eu sei que a Fórum tem processos também, vocês sabem do que eu estou falando. A gente ganharia processos com o pé nas costas 5 anos atrás de coisas que a gente falou. Eu acabei de perder um processo para o assessor da presidência, Felipe Martins, porque eu falei que ele estava fazendo um gesto nazista no Senado, que ele fez o gesto... Você sabe que a gente ganhou esse mesmo processo, né, Demore? É? Depois até vou falar contigo. São 2 decisões distintas, eu acho que você precisa dar uma olhada nisso para ir no recurso no Supremo Tribunal Federal. A gente acabou ganhando esse mesmo... A gente foi processado juntos ali. Obrigado pela dica. Vamos conversar então, porque eu perdi em primeira instância agora. E como eu digo aqui, né, vou fazer uma ressalva, né, já que eu estou sob júdice, né, não estou falando do senhor Felipe Martins, mas estamos em um momento da imprensa brasileira e mundial onde estamos perdendo processos por chamar nazistas de nazistas. Esse é o momento que a gente está vivendo. E é isso que nós, colegas jornalistas, temos que entender. A gente tem que saber que o dom amanhã pode ter outro dom. Porque a gente tem bravos jornalistas brasileiros agora lá no Vale do Javari. Amigos nossos, o Rubens Valente, o Fabiano Maisonave, tem gente super talentosa que está há anos lá, a Eliane Brum mora lá. Eliane Brum é fantástico. Pois é, sabe? E aí o show, a gente tem que não ser, eu acho muito importante assim, a gente não pode se autocensurar pela opinião dos colegas. Então, assim, você fala uma coisa, a pessoa chega e fala: ah, cara, mas não era isso, aí é ativismo, né? Vocês estão exagerando, o Bolsonaro vai se moderar, não é tudo isso, não é extrema-direita. A gente tem que fazer ouvidos moucos em relação a isso e continuar falando para as pessoas o que a gente está enxergando. Ninguém tem o prazer aqui de falar que a gente está num governo de extrema-direita militarizado que ameaça a vida das pessoas. Eu não tenho prazer em falar isso. Eu sou de uma geração, eu tenho 41 anos, eu sou de uma geração que viu a esquerda chegar no poder, que viu um trabalhador chegar no poder. O meu pai era metalúrgico. Eu tenho essa ligação. O meu pai nunca votou no Lula, mas o meu pai era metalúrgico. E eu sei de onde o meu pai veio. Eu sei de onde o Lula veio. Eu sei o quão bem fez essa geração deles chegarem ao poder. E eu sou de uma geração que eu tinha esperança de que essa conversa hoje aqui não estaria acontecendo. Eu achava que depois de 2002, que as coisas entraram numa lógica mais humanista de governo, com todos os problemas que o governo do PT teve, vários problemas, inúmeros problemas, e todos eles denunciados por jornalistas.
todos eles denunciados por jornalistas. Isso é a verdade. Ninguém se calou diante dos problemas do PT e falou, não vamos falar disso. Todo mundo falou de Belo Monte, todo mundo falou dos problemas do PT. Mas era uma esperança. E eu achava que a minha geração, eu com 41 anos, seria a próxima geração política a pegar essa herança e levar esse país para frente. Isso não aconteceu. Nós fomos sacaneados. Puxaram o nosso tapete. E era um tapete voador, a gente caiu lá de cima. Então eu não tenho prazer nenhum em falar hoje sobre o governo Bolsonaro, sobre militarismo, sobre o general Heleno. Eu queria que essas pessoas não existissem, cara. Mas elas estão aí. E elas são o que elas são. Então a gente não pode se tolher e se autopunir e se autocensurar por falar sobre as coisas como elas são, Rovai. Eu acho importante deixar esse recado para quem está nos vendo hoje. Muito bem. Olha só, passar a bola para o Saraiva falar um pouco sobre isso. Tem quem está nos assistindo é o João Pedro. Não sei se vocês conhecem. João Pedro é um desenhista autista maravilhoso. Daqui a pouco eu vou trazer ele aqui para dar um oi para vocês, que ele está desesperado, querendo dar um oi aqui para vocês. Mas oi, João Pedro. Fala. Deixa eu ler umas perguntas aqui, aí já passo para agradecer também os superchats, a Hilary Fonseca, por mais pessoas como o Dr. Saraiva. A Lu Rodrigues pergunta: qual a utilidade do nosso exército, preocupados com as urnas? Absurdo, mal realizam as suas funções básicas, proteger a Amazônia e não as urnas, tá ok? Imitando o Bolsonaro, tá ok? CPI o crime da Amazônia pode ser promessa de campanha dos pré-candidatos? Parabéns pela coragem. Falando daqui da Amazônia Mato-Grossense, Gustavo Canalha. Obrigada. E tem também aqui Verônica Nascimento: guerra às drogas é guerra aos matáveis. Sandra Nunes diz: que time maravilhoso é esse? Admiro o show, o delegado Saraiva, uma luz no fim do túnel, excelente live de Palhoça, Santa Catarina. E tem também o Larry Beatles, Marcelo Sanches, muito obrigada pelo super sticker. E se o Saraiva, então, puder responder essas perguntas do Exército e da CPI e da Amazônia. Do Exército, tem uma lei que diz que o Exército tem poder de polícia nos 150 quilômetros da faixa de fronteira, e existem 2 decretos, o 4411 e o 4412 de 2002, que autorizam o Exército a patrulhar terras indígenas e unidades de conservação. Infelizmente, o Exército brasileiro ele tem uma doutrina de esperar o inimigo externo, que, pela questão geopolítica da nossa região, não vai vir nunca. Quando nós temos um inimigo interno perigosíssimo, que é o crime organizado, tomando conta ali da Amazônia. E a instituição que tem estatura operacional e logística para fazer esse embate é o Exército, é a Marinha, as instituições, são as Forças Armadas. Né? Lógico que, junto com a Polícia Federal, junto com o IBAMA, mas é preciso mudar essa lógica. Eu falo sempre de um artigo, isso aí tem discussões até dentro das próprias Forças Armadas, porque às vezes a gente pensa que as Forças Armadas é uma coisa assim, monolítica em termos de pensamento, mas na verdade não, é porque a hierarquia é muito pesada. Mas esse artigo científico eu achei interessantíssimo, chamado Fazendo as Coisas Certas, do coronel Alessandro Visaco, em que ele fala que existe usa o termo insurgente criminal, que é muito pior, que é a maior ameaça que está hoje no Brasil, e que as Forças Armadas têm que se mobilizar de forma republicana para combater esse insurgente, porque ele corrói o Estado, ele acaba se infiltrando nas próprias Forças Armadas, no próprio Estado, e é isso que está acontecendo. O crime organizado na Amazônia, ele tem os políticos locais no bolso. Não, você começa a investigar lá o madeireiro, o garimpeiro, você começa a sofrer, chegar ofício para o teu chefe de que o delegado fulano do ciclano está abusando da autoridade, está exagerando, que a madeira é toda legal. E eu tenho coleção desses ofícios. Então, hoje o grande problema é que isso aí é o que a gente precisa ter cuidado, que mudando o executivo, esse problema não vai estar resolvido, que é o Centrão.
esses políticos do Centrão, eles que carregam esses piores projetos que a gente tem lá na Câmara, rodando no Congresso Nacional, fomentando a destruição da Amazônia, pode ver, saem desses políticos lá da Amazônia Legal. Né? Tem o Mário Mota, por exemplo. Né? Tem o Mário Mota sugeriu a regularização da rinha de galo, por exemplo, um absurdo. O governador de Roraima assinou uma lei legalizando o garimpo em Roraima. Isso é uma coisa absurda, né? Que contraria a Constituição. Então, as Forças Armadas precisam atuar, mas também a gente precisa mudar o meio político, porque as Forças Armadas também estão submetidas a essa pressão política, eu imagino, porque na Operação Androantos, que fizeram aquela apreensão de 226 mil metros cúbicos de madeira, no início ficou combinado que as forças, e ficou acertado com o Exército que os batalhões de engenharia retirariam aquela madeira de lá, levariam para Manaus ou para Belém e seriam transformadas em casas populares. Em determinado momento, começou o Exército a ficar reticente a essa ideia. Não é bem assim, não dá. Então, a resolução do problema da Amazônia, que eu falo sempre, operacionalmente falando, não é difícil. 6 meses a gente acaba com desmatamento, com garimpo. Agora, quando você pega, que você tem que acertar a política, o poder judiciário, teve um juiz do Pará, juiz federal, que me condenou a R$200 mil por dia de multa se eu não devolvesse as madeiras e o maquinário das madeireiras. Ele deu essa decisão de férias, no processo que não era dele, no Pará, e eu estava no Amazonas. Ainda transformou o advogado em oficial de justiça para me intimar. Eu não devolvi. Mas é uma coisa que te constrange. 99% das pessoas teriam devolvido. Quem é que vai correr o risco de tomar uma multa de R$200 mil por dia? Né? O azar dele foi que ele exagerou no valor. Né? Se ele tivesse colocado 2 mil, aí eu ia poder pagar, talvez eu entraria 200 mil. Sem aquela história, né? Não tem mesmo como. Mas, brincadeira à parte, eu falei para ele, você não é oficial de justiça, eu não vou atender essa determinação. E houve tempo do Ministério Público recorrer e suspenderam esse negócio. E o Pará e o Mato Grosso não estão no Sistema Nacional de Controle do Trânsito da Madeira no território nacional há muito tempo. Aliás, nunca fizeram parte. E por conta de 2 decisões judiciais de primeira instância da Justiça Federal. E isso aí gera um descontrole completo. E justamente os 2 estados que são responsáveis por 50% do desmatamento da Amazônia. Então, a polícia é uma parte do negócio, da solução. O judiciário também tem a sua responsabilidade. E a gente... outro dia, só para encerrar, o desembargador Ney Belo deu uma decisão para devolver as madeiras da Androantos. Eu falei, isso aí é uma vergonha, uma decisão dessa. Mas, Saraiva, só uma coisa. Eu acho assim que o volume de dinheiro que a Amazônia movimenta, ilegal, a gente não pode ter a inocência de que essas pessoas que estão no judiciário ou no exército, na Polícia Federal, vieram de Marte. São pessoas da sociedade vulneráveis e frágeis às mesmas tentações de dinheiro e de corrupção que todo mundo pode sofrer. Então, o que é mais importante em relação à Amazônia é, mais transparência em tudo. Né? É dinheiro, é decisão, quem é, como é, e vai ter que ter uma corregedoria, vai ter que ter um controle em relação a isso, porque é claro que o fato é o seguinte, a gente no Sudeste, a gente no Sul, no Nordeste, a Amazônia parece uma coisa tão distante, tão assim longe da vida da gente, sabe, que faz com que, olha, que a gente, é um juiz que deu, e aí você fica naquela impressão, um juiz deu uma coisa séria. Mas não é sério, como você está falando. É um juiz que está aí, provavelmente, envolvido ou... Foi afastado pelo CNJ. Foi afastado. Claro, porque é tão escandaloso, mas deve ter juízes mais inteligentes que fazem decisões pseudamente legais, mas que barram tudo. A gente está vendo isso até lá em cima no STF, né? Coisas que estão sendo barradas da investigação, e aí para meses, e aí a boiada passa. Quer dizer, a questão do volume de dinheiro e da tentação que isso provoca vai manchando todos os setores. Todos Sim. os setores. E a gente precisa realmente ter uma atenção de que, quando a gente fala o Exército,
sim, mas vai ter gente ruim no Exército, vai ter gente ruim no Judiciário, vai ter gente ruim na Polícia Federal, no IBAMA, no governo, entre os jornalistas. Tudo isso é muito dinheiro. E esse dinheiro tem o poder de realmente falsificar a realidade do que a gente está vivendo. Muito bem, deixa eu só subir rapidinho o João Pedro para ele dar um abraço em vocês. João Pedro de Oliveira Mercedes, diretamente de Salvador. Oi, meus queridos, boa tarde. Tô aqui em casa aqui, feliz. Essa semana aí, não sei se vocês sabem, mas eu fiz amizade com um jornalista da CNN lá dos Estados Unidos, que é um gachão. Eu não sei falar o nome dele direito, mas eu até vou aprender depois. Eu quero dizer para alguns aí que eu gosto tanto de vocês aí, amo muito vocês, que eu gosto. Eu quero dizer pro Leandro que eu tive a honra de ter feito um desenho para você até ficou bonitinho naquele desenho. Ficou bonitinho. Você ficou lindo aquele desenho. E quando você vir, Leandro, aqui na Bahia, eu quero te conhecer pessoalmente. Eu sou daqui de Salvador que eu sou agora. Eu nasci em Valença, na Bahia, mas eu estou morando em Salvador. Porque esse ano de eleição promete muito. E esse ano eu vou trabalhar pra caramba. Eu sei que lá na minha cidade onde eu nasci, lá, se vocês não sabem, lá não tem nada lá. Não tem nem emprego bom lá para as pessoas. Nem tem. Os políticos lá não fazem nada. Alguns lá não fazem. Fica só de preguicinha aparece. Lá tem gente lá que tá indo embora até para Minas Gerais e para São Paulo porque não tem trabalho. E aí eu estou aqui em Salvador muito feliz, trabalhando com vocês. Eu sei que eu tô cada dia mais importante, mais famoso da que eu tô, cada dia que passa. E amanhã é o dia do Orgulho Autista amanhã, que é. Que legal. Amanhã o orgulho Legal. Dia do Orgulho Autista? É isso, é amanhã o dia. Olha E que eu legal. vou comemorar, vou até fazer um vídeo assim, falando coisas importantes. Eu que sempre falo uma coisa, o autismo não impede nada da pessoa fazer o que ela quer e sonha. Nesse tempo de pandemia, eu realizei tantos sonhos, ganhei muito de vocês como amigos meus, graças a esse meu trabalho incrível de arte. Eu vou longe, vocês são meus melhores amigos, e eu estou sempre com vocês na luta. João, você já fez um desenho do Alexandre Saraiva e outro do Marcos Uchoa? Não, mas eu pretendo fazer para eles dois depois. Obrigado, que honra. Obrigado. Não é? Você tem que ajudar eles são candidatos a deputado federal, viu? Pré-candidato. Pré-candidatos. Eu nem sabia que Alexandre era isso, nem sabia. Acho que eu vou gostar de ver ele sem ganhar. Eu adoro ele. Vai ficar animado lá o negócio. Muito bom, Meus amigos, esse ano promete muito. De nada, de coração, meus amigos. Obrigado, a João. Vou vocês. subir o médico o doutor Vamos, então. Caseiro, o caseirão das massas, Valeu, para esse João. final de live aqui com a gente. Aí eu vou passar. Tem Sobe! superchats também. Sobe, Vai. Caseirão! Caseiro é colunista fixo das sextas-feiras aqui, o show Demore Saraiva. Ele nos acompanhou durante todo esse percurso da pandemia, desde o começo, todas as sextas, continua com a gente, né, discutindo e oferecendo ao nosso público informações de combate ao negacionismo e de construção aí de conhecimento, né? Porque durante o percurso foi um percurso de construção do conhecimento, né, Caseiro? Você estava ouvindo a live, né, Caseiro? Mete teu bedelho aí, depois eu estava aqui. final. Pô, cara, Saraiva. por estar aqui. Pô, prazer estar aqui com essas figuras tão importantes aqui, que eu admiro todos aí, muito, né? O Shoa, você sabe que tinha um tempo aí que eu era mais novinho, os caras achavam que eu era parecido com o Shoa, né, cara? Agora eu acho que a gente já divergia um pouco mais, né? E, pô, Alexandre, Leandro, Dri, um beijo, Renato, um beijo no Luquinha. Valeu, Marcos. Cara, eu estou ouvindo vocês aqui, tenho ouvido vocês, muito legal. Primeiro, eu queria compartilhar do Alexandre e do Marcos. A verdade, acho que a nossa indignação, a minha, eu tenho 59 anos, sou médico, já fiz tudo na minha vida, sou professor universitário, e a nossa indignação é isso, a gente tem que melhorar esse legislativo, sou um pré-candidato também. Legal. Deputado estadual foi o único que eu consegui negociar com a minha mulher ser estadual aqui em São Paulo. A gente tem que melhorar a qualidade, obviamente, desse parlamento, e eu vou fazer minha parte, porque eu acho que todos nós estamos muito indignados. Realmente, nós não precisamos disso, eu não tenho a menor dúvida, mas eu acho que a gente tem que fazer a nossa contribuição, e eu vou fazer isso de uma maneira ferrenha, porque a gente precisa mudar. Eu acho que a gente tem, neste momento, né, entre as trevas e a luz, e o que a gente está vendo é assustador, né? Eu só peguei uns números para vocês verem muito rapidamente. Como ele falar em saúde, né? Você sabe, olha a situação do nosso país.
rapidamente, viu, Alexandre? Eu, quando me formei, eu fui médico na Amazônia, eu fiquei em São Gabriel da Cachoeira, fiquei 1 ano e 4 meses. Eu sou um segundo tenente do Exército Brasileiro, acreditem se quiser, e conheço todo o Rio Negro ali, conheço o Maturacá, conheço o Querari, São Joaquim, fiquei 3 meses cuidando dos índios no Pico da Neblina, todos com tuberculose. O problema da Amazônia é antigo, né? A gente pode botar lá na época da exploração da borracha, mas olha só, a situação do Brasil hoje, com esse governo que nós temos 100 milhões de pessoas que não têm água potável, sabe? 39,6% da população tem pobreza absoluta, insegurança alimentar. Esses são os números do nosso país. Aumentou, nesses 2 últimos anos desse governo aí, em 500% a violência contra indivíduos que trabalham em defesa dos direitos humanos. É o 4º país que tem a maior quantidade de violência contra as pessoas que trabalham com direitos humanos. Essa é a circunstância que a gente vive no nosso país. E, obviamente, a gente tem que mudar. Chegou a hora eu acho que cada um de nós, né, fazer a nossa contribuição para a gente ter um país melhor que a gente quer, que eu quero para os meus filhos, para o nosso país. Então, eu fico, primeiro, muito feliz com essa coragem do Marcos Uchoa, que é um cara que, né, acho que não precisava de mais nada, mas de ter essa coragem de ser um pré-candidato, do Saraiva também. Eu acho que é isso. A gente tem que qualificar esses caras. Não é possível esse país continuar, né, desse jeito, com essas tamanhas desigualdades que a gente tem. E só para terminar aqui essa rápida fala aqui, né, eu vi outro dia até uma live do show que eu concordo totalmente, né? É inacreditável como pode ter tráfico de madeira, né? Já viu o tamanho daquelas árvores, Rovai? Como é que sai a madeira? Ninguém vê, é um negócio assustador, cara. Quando você pensa na cocaína, tudo mais, né? Você imagina as coisas menores, assim mesmo, são volumes, mas como é que sai madeira? 150 caminhões de madeira, quer dizer, isso é um assinte. Isso é uma vergonha para o nosso país, não é verdade? Agora, tem a contrapartida disso, e muito rapidamente, que se alguém vende, tem alguém que compra. Também essa coisa ilegal. Isso vale para cocaína e vale para todas essas coisas que, na verdade, é o que se tornou a Amazônia. Esse é o grande problema. Só para vocês terem uma ideia, eu acho que vale a pena... Eu tenho um aluno meu que está fazendo... meu aluno do mestrado aqui, sobre a questão da cocaína, a gente está estudando. Só para você ter uma ideia, é possível a gente calcular, a gente detectar os derivados, né, do metabolismo da cocaína. Tem um estudo que a gente estava vendo aqui que me chamou a atenção, para vocês terem uma ideia, o tamanho do problema. Olha só, no Rio Pó é o maior rio da Itália, eles fizeram a detecção desse metabólico da cocaína, no Rio Pó. É um consumo equivalente a 4 quilos por dia de cocaína. É o consumo equivalente a 27, mais ou menos, 100 miligramas cada 1.000 adultos jovens. Então, o que eu estou querendo dizer é assim, nós temos grandes assuntos que são tabus, aborto, drogas, né? Que a gente, na verdade, por ser tabu, não consegue resolver. E como o Alexandre falou, e eu concordo, vai aqui, eu trabalho aqui em Guarujá, né? Uma área pobre. Você tem jogo do bicho, você tem caça-níquel, à vontade, a polícia do lado vai lá e faz a fezinha. Então, a gente precisa qualificar realmente esse Congresso e para a gente tentar conseguir mudar esse país. O que nós temos esse ano é isso. Ou a gente vai para a luz e tenta mudar o país, ou a gente vai se entregar às trevas. E eu fico muito feliz de compartilhar com vocês esse mesmo momento, viu, pessoal? Essa é só uma... Obrigado aí pela oportunidade. Muito bem, Pazerão. Olha só, Marcos, só acrescentando uma coisa que você falou, tem um livro do Roberto Saviano chamado 000, sobre o tráfico internacional de droga. É sensacional, uma leitura obrigatória assim, para quem quer entender como funciona e como essa questão é complexa. E a resolução dessa questão ela precisa ser científica, precisa ser um diálogo honesto, não pode ser com viés ideológico. Não, Alexandre, essa questão é muita hipocrisia, rapidamente, porque você sabe, como a gente está falando das árvores saindo, você sabe o que é necessário para o refino da cocaína? É necessário éter, é necessário amônia, é necessário ácido. Da onde vem gasolina, isso? Da onde vem o éter? Da onde vem essas substâncias em grande quantidade para ser refinada? Então é uma hipocrisia que a gente precisa discutir de frente essas questões. O show está querendo falar, eu acho, ali.
Não. Isso que o doutor Caseirão falou é verdade. Durante a pandemia, eu soube que no Peru e na Bolívia e na Colômbia houve uma diminuição de produção de cocaína por falta de éter. Porque com as fronteiras fechadas, você não conseguia chegar o éter. Agora, pensa bem, que é um pouco a história do que o Saraiva falou em relação a cortar o combustível que chegava nos garimpeiros. O éter é uma mercadoria legal. Como é que uma empresa vende uma quantidade absurda de éter para um país? Para onde vai esse éter? Você dá uma canelada no tráfico de drogas, na produção de cocaína, simplesmente indo nas indústrias que vendem éter. Se você não está vendendo éter para uma coisa legal, você está vendendo para o tráfico de drogas. Então você não tem que se embrenhar no meio de um mato, no meio de uma Amazônia, no meio de uma Amazônia colombiana ou peruana, para você realmente conseguir afetar, né, e ir em cima da produção de droga. Agora, então, eu queria voltar só numa coisinha que o Damori tocou, eu acho que você, Rovai, levantou, que é a questão da Lava Jato, mudando um pouquinho. Eu acho que a gente tem que pensar no Brasil um pouco como sociedade. Nós, naquele momento, estávamos torcendo para a Lava Jato. Falando nós como Brasil. Era a prisão de poderosos, era a denúncia de empresários corruptos. Cara, quem não queria ver aquilo dar certo? E naquele momento, a imprensa e a sociedade foi cega e quis ser cega em relação à maneira como estava se dando, né? E a desmoralização da ideia de justiça pela maneira como aquilo estava se dando. Agora, isso faz parte do problema que a gente tem hoje. A gente tem que parar de pensar como se fosse torcida na beira da arquibancada. Para o nosso time vale tudo, para o time do outro não vale nada. Existe lei. Como o Saraiva falou, a lei, se não gosta da lei, mude-se a lei. Mas se existe a lei, cumpra-se a lei. E o Sérgio Moro e a equipe dele não estavam claramente fazendo as coisas dentro das normas da justiça corretamente. Agora, a gente precisa raciocinar como vamos ser éticos. Não vamos querer ganhar discussão. Vamos querer conversar e nos convencer do que é certo e do que é errado. Vamos fazer uma rodada aqui final, depois final dessa live com Demore, Saraiva e Show, que o Caseiro fica. Eu quero ouvir o Caseiro. Não sei se vocês querem ouvir também. Se vocês quiserem, eu ponho o Caseiro falar uns 2 minutos antes aqui sobre o estágio atual da pandemia, porque assim está todo mundo pegando. Eu mesmo e o Idri acabamos de sair acabamos de negativar isso. E tem várias pessoas na redação com Covid, deve ter muita gente preocupada. E passar para o Demore, para o... Rovai, deixa eu só ler todos os superchats que Faz faltaram, isso, porque enquanto os convidados estão aqui na nossa live, muita gente colaborando. Tem aí, eles já aproveitam e respondem as perguntas. Isso, já faz a rodada aí final. O Antônio Tartarini, força para continuar o trabalho, grato a todos, legal a participação do João Pedro, quero o livro. Obrigada, Antônio. A Zelina Silvano manda aqui um super sticker. Francisco Délio também aqui mandou um super sticker. O Breno está chegando, o Breno Morita, bem-vindo aqui, novo membro da TV Fórum. A Lu Rodrigues diz, live maravilhosa, obrigada, Fórum, por proporcionar live como essa. Doutor Saraiva, força. Alexandre, você é exemplo. A luta não é para os fracos, abraço a todos. Obrigada, Lu. Francisco Délio também chegando aqui de novo membro na TV Fórum, muito obrigada. Tem Giovanni Grangeiro dizendo... Giovanni é do Amapá. Do Amapá, né? Ele é dirigente da CUT lá, grande Giovanni, grande abraço aí. E a Tucanhede querendo elogiar o inglês do Coiso, que gafe, né? A Patrícia Jimenez, Leandro, infelizmente tenho familiares que acham que exagero quando digo que Bolsonaro possa ter participação no caso Dom e Bruno, eles vêm à Globo, diz aqui a Patrícia. Tem também a Cibele Simão,
beijo para a Sibeli, ela diz, E quem aqui não em Santos. comunica se estrumbica. O que precisa para uma comunicação eficiente em um super possível governo Lula? E também como a mídia independente democrática poderia se articular com governos democráticos? Pergunta aqui a Sibeli. O cloroquinada... Vale as reportagens do Intercept sobre catequização de índios com dinheiro público. Pena que a repercussão foi pequena, até por ter o Planalto envolvido. Tem aqui também Lenita Quântica. Delegado Saraiva, a libertação total de drogas não acabaria com o tráfico que mata tantos jovens e negros? Mas ele responde. Tem também LP Reis perguntando, desculpe, mas a lógica da exploração da Amazônia, porque estamos perdendo dinheiro, é a lógica que o Bolsonaro utiliza, diz. Zelina Silvano diz que o café Imeru é produzido pela agricultura familiar indígena na Raposa Serra do Sol. E tem também o Larry Beatles aqui, Marcelo, perguntando, delegado Saraiva, e sobre a hipótese de liberar a maconha? Qual a sua opinião? E Candidato a deputado federal, vai ter que se posicionar aí. a Vera Riz Caseiro, seu teste é confiável? A partir de que dia de sintoma posso usá-lo? Procedimento de testagem em casa, por favor. Então, é isso. Vamos fazer, o caseiro dá um insight assim, sobre o que ele vai falar depois, e aí a gente já passa a palavra para a rodada final do show do Leandro e do Saraiva. Então, rapidamente, acho que a gente podia falar um pouquinho. Primeiro, eu posso afirmar de cara aqui que nós teremos, nas próximas 2 semanas, enormes problemas com o Covid. Podem escrever aí, nós teremos um aumento surpreendente de casos, as UTIs infantis aumentaram de uma forma surpreendente. Veja, os casos só não são muito maior do que a gente está vendo, de casos, porque está tendo essa autotestagem em casa e as pessoas acabam se autotestando e não notificam, porque o número é assustador. Todo mundo está se infectando com essa cepa Ômicron 5A que está circulando. Agora, vai aumentar a internação, como já aumentou, e vai aumentar a mortalidade nessas próximas 2, 3 semanas. Não tenho dúvida disso. Podem escrever o que eu estou falando aqui, né? Serão 2 semanas muito importantes e graves para a pandemia do Covid. Por isso, é isso que nós vamos falar. Eu insisto que as pessoas continuem utilizando máscara, principalmente em locais fechados, e complete seu esquema vacinal, porque ainda que você possa pegar essa variante diferente, você não faz forma grave você estando adequadamente vacinado. Acho que isso a gente pode falar um pouquinho depois, e um pouquinho da questão do teste rápido, tá, Rovário? Beleza. Vamos lá. Saraiva, o show, aí o Demore caiu, né? Caiu. Mas ele volta. Começa pelo Saraiva. Bem, só pergunta difícil. Bem, sobre a liberação da maconha, eu acho que isso aí precisa, primeiro, de uma avaliação, tem que ser uma coisa científica, né? Porque existem estudos dizendo que faz mal, estudos recentes, e tem outros estudos dizendo que não faz tão mal. Ah, mas o álcool faz mal, mais mal, menos mal. Eu não sou técnico no assunto, então acho que a primeira coisa que a gente precisa para entrar nessa discussão de forma séria e científica, e para ter argumentos científicos e sair do achismo, vamos convocar uma comissão de notáveis, de cientistas na área, e vão avaliar os efeitos, inclusive os impactos na saúde pública dessa medida. Eu acredito muito na ciência e acho que decisões tomadas com base científica, elas têm maior probabilidade de surtir o efeito esperado. A guerra às drogas, da forma como é feita hoje, ela é um fracasso completo, e a gente continuar repetindo essa receita, não vamos chegar a resultado diferente. Então, acho que é uma questão da liberação da maconha que ela deve ser discutida, e deve ser discutida de forma séria e científica, e não por achismo. Agora, uma coisa que eu posso adiantar é a simples liberação da maconha, como questão de segurança pública, não vai impactar muito, porque existe a questão da cocaína, e aí é outro estudo, é outra comissão de notáveis, são outros impactos, porque isso tem reflexo em acidente de trânsito, isso tem reflexo em um monte de coisa. Então,
é uma questão muito delicada e que só pode ser resolvida, no meu entendimento, à luz de um parecer científico. E aí a gente pode tomar a decisão correta. Hoje a gente não vê isso, né? De se chamar, primeiro pelo próprio preconceito sobre a questão, isso tem que ser abandonado. Né? Precisamos encarar o bode que está na sala. Mas como a gente faz isso? Chamando a ciência para nos dar um parecer, e em cima desse parecer aí nós teremos uma base razoável para decidir. Muito bem. Eu, seguindo aqui no Saraiva, eu acho que ele fala uma coisa que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, Saraiva, que você não acaba com o problema, você transforma um problema grande num problema menor. Eu acho que isso é o que dá para fazer em relação à droga. Eu acho que grande parte, e eu já passei por isso também, dá vontade de falar, não, libera tudo, o problema é de cada um tem a sua responsabilidade, quer beber, bebe, quer não beber, não bebe, quer usar droga, usa, o problema é seu. Teoricamente, a gente poderia dizer que isso é razoável, mas a gente tem que pensar que esse mesmo raciocínio existe em relação ao mercado de trabalho, né? Que as pessoas falam, não, o sucesso depende de você, do seu esforço. E a gente sabe que isso é mentira. Né? Existe toda uma maneira econômica da gente lidar com as forças de produção, existe a questão da tecnologia, que faz com que a gente realmente não tenha emprego para todo mundo, ou é subemprego, ou se paga pouco, e a pessoa pode realmente se esforçar ao máximo e não vai conseguir. Porque é que nem esporte. Só tem uma medalha de ouro, só tem um campeão, e há um limite daquilo ali. E existem pessoas que realmente são mais frágeis, são mais fracas. Se a gente vai e vê uma Cracolândia em São Paulo, no Rio de Janeiro, aquelas pessoas ali escolheram passar por aquilo, elas quiseram passar por aquilo, não, né? A droga tem uma coisa química que acelera processos destrutivos reais. Então, como o Saraiva falou, quer dizer, tem que ter uma parte de ciência para você avaliar se os riscos são graves demais para as pessoas. E é claro que porque existe o álcool, ok, beleza, já existe o álcool já é um problema, o alcoolismo é um problema enorme, a gente vai acrescentar álcool, então, mais um buffet de opções para você destruir a humanidade e destruir as pessoas? Isso é sábio? Não. Agora, dito isso, a guerra contra as drogas, como foi feita, inclusive o termo é absurdo, é um fracasso completo. E a gente tem que pensar que se continuar com essa coisa militar, policial, de ataques e de violência que prejudica uma sociedade inteira, também não tem o menor sentido. Então, a gente tem que pensar o que dá para fazer, e eu acho que não tem como não entrar com educação nessa área. A coisa de você tentar desglamorizar a droga, porque é basicamente usada como recreação de final de semana, né? E essa mesma pessoa que usa a droga reclama da violência, a gente, como sociedade, tem que falar, gente, ou você reclama da droga, ou você reclama da violência. Agora, as duas coisas ao mesmo tempo não têm o menor cabimento. Você está dando combustível para o que você reclama ao você consumir a droga. Então, essa conversa ela tem que ser mais transparente, mais clara, mais objetiva e mais científica, como o Saraiva falou. Muito bem, olha só, o Demore caiu, ele está com um problema na conexão no hotel dele. Ele pediu aqui, ele estou pondo o link na tela, para que quem puder assinar a newsletter dele, ele está com uma newsletter, ele está fazendo carreira solo agora, saiu do Intercept, né? Acho que é Arte da Guerra, se eu não me engano, o nome da newsletter. E assim, eu então peço aqui que as pessoas assinem a Grande Guerra, na verdade. Assinem a newsletter do Demore, que é um grande jornalista importante aí, inclusive foi muito importante nos últimos tempos, com a revelação da Vaza Jato. Queria agradecer demais ao Shoa e ao Saraiva, dizer que eu vou cutucar vocês de vez em quando, convidar vocês para vir aqui, para a gente bater no papo, né, Caseiro? Organiza, de repente, pondo eles na cesta aqui para poder fazer o sextou com a gente de vez em quando. Tem aqui um último superchat, o Léo Zirg reclamando que eu não li. Por favor, repercutir o espancamento até a morte, assassinato do indígena Edinaldo Aticum por militares na frente da sua casa anteontem. A população protestou e a Apoime se manifestou. O link no chat, vou ver se a gente linka. Eu não conhecia essa história. São tantas histórias
Horrível. Cada dia tem. Só queria fazer, antes de eles saírem, só um comentário que é que o Bertrand Russell, me parece que é essa frase dele, e você vê como as conversas fluem de uma maneira diferente. Né? Bertrand Russell dizia que os sábios são cheios de dúvidas, né? As pessoas inteligentes, né? Os idiotas são cheios de certeza. Né? Eu trabalho há 32 anos com pacientes HIV, usuário de droga, que 60% aqui em Santos era usuário de droga na veia, e, sinceramente, eu tenho dificuldade numa posição nessa questão de liberar ou não. A gente precisa estudar com muita profundidade, com pessoas muita capacidade que vivem com isso, né? Mas não dá para ser taxativo, né? Não faz, não aborda, as coisas são muito mais amplas e é isso que a gente precisa, é conversar mais, né? Usar a universidade, eu concordo com vocês dois nesse aspecto, viu? Desculpa, Rovai, só um... Imagina que é isso, Caseiro. Muito bom. Caseiro, você segue com a gente, vamos liberar o show e o Saraiva, que eles estão aqui mais de 1h30 com a gente. Agradecer muitíssimo, muito obrigada. Valeu, gente. Bom fim de semana. Boa sorte. Obrigado. Doutor Marcos, prazer em conhecê-lo. Valeu. Prazerzão. Prazer, Saraiva, prazer, o show. Gente. Vamos junto lá e vamos... Renato, obrigado. Não podemos desanimar nunca, é isso aí. Nunca, jamais. É isso aí, gente. Muito bom.